Aqui quem fala é Shadek, Vinícius Shadek. E pessoal, como vocês podem ver, esse aqui é meu primeiro devlog. Galera, devlog do quê? Desse jogo maravilhoso que vai estar passando algumas imagens aí no fundo e que se chama Broadhunter Survivors. Está em desenvolvimento, né? Antes até mesmo de eu publicar qualquer coisa, porque eu diria que faltam alguns detalhes para poder publicar a primeira vez, e é justamente por isso que eu quero começar aqui, ó, a registrar isso aqui. Então eu estou aqui sem roteiro, e provavelmente já é a terceira ou quarta vez que eu tento hoje fazer um vídeo desse, mas é porque eu realmente não tenho muita noção de como começar. Então vou lá. Eu vou primeiro apresentar um pouquinho de mim, mas bem brevemente, e basicamente eu sou uma pessoa que ama jogos. Inclusive, esse não é o meu primeiro canal do YouTube. Eu tenho outros dois canais, que é o Vini The Crazy, e também eu comecei a fazer um outro que é o Green Glow. E o link do Green Glow vai estar na descrição, porque é um canal que eu faço gameplays e coisas do tipo. Caso vocês queiram conferir, dão uma olhadinha lá. O primeiro canal era basicamente eu querendo ser um youtuber. O segundo canal é eu querendo aprender a editar de volta vídeos. E também, né, claro, tem uma esperançazinha de virar youtuber, não vou mentir. Mas a minha ideia era aprender a editar vídeos para poder fazer o trailer do Broadhunter Survivors. Então esse projeto aqui já está ocorrendo há um tempo, mas vamos continuar ali o que eu estava falando. Desde antes de eu ter um computador, um videogame, eu acabava já brincando com as outras crianças e em vez de jogar futebol, basquete, não sei o que, eu já queria fazer jogos antes disso, entendeu, pessoal? Então era impressionante. Tinha um joguinho lá que eu chamei de Exterminator, porque eu vi aquele De Volta para o Futuro e eu achei legal essas premissas ali. Eu não sei direito da onde que surgiu o nome Exterminator, mas ele surgiu. E era uma mistura de Queimado, que é jogo de colégio, assim, só que mais americano, né? Com um pouco de outras coisas que eu fui adicionando e tirando, porque eu tinha poucas pessoas para jogar e o Queimado é legal jogar com muita gente, mas eu queria jogar em casa. Então não fazia sentido fazer um jogo igual o Queimado normal, né? Aí eu acabei fazendo variações ali. Mas enfim, tirando essa parte, depois eu comecei a jogar no videogame, no computador, e eventualmente eu descobri que dava para fazer jogos. Então eu fui atrás de fazer jogos. Infelizmente eu não tenho gravações de nada do que eu fiz. Eu talvez tenha algumas screenshots que eu vou tentar ver se eu consigo pôr. Mas, além disso, depois que eu fiz alguns jogos, inclusive até online, né, alguns protótipos online que funcionava, joguei com amigos, eu comecei a ver que dava para fazer mod de jogos. Só que nesse momento, eu ia começar a fazer mod de Minecraft, eu cheguei a fazer alguma coisa, eu também não tenho registro disso. Infelizmente, esse eu realmente não tenho print nem nada, foi uma coisa bem rápida. Eu estava começando a ver que eu precisava aprender a programar para fazer jogos. Então eu fui direto para onde? Claro, procurar como programar. E embora naquela época a internet já existia, eu falei, não, tem que fazer uma faculdade. Meus pais falavam muito isso, então eu fui atrás mesmo de fazer uma faculdade. Eu já estava no ensino médio e aí eu descobri que tinha o curso profissionalizante. Então eu fui atrás do curso profissionalizante de fazer software. E galera, aqui ó, um alarme. Ao vivo, ao vivo. Mas tá tudo certo. Eu fui atrás desse curso e eu fiz ele, e ele era de desenvolvimento, análise e desenvolvimento de software. E eu fiz esse curso, e ao completar ele, eu fui para uma faculdade de análise e desenvolvimento de software. Então eu comecei a atuar nessa área. E galera, quando você está atuando nessa área, o tempo começa a ficar mais curto, né? Mas beleza, eu até fiz um mini curso da Unity uns anos atrás, mas eu falei, poxa pessoal, eu tô há tantos anos trabalhando com o desenvolvimento de site, tudo, e eu falei, eu quero fazer um jogo de volta. O que me inspirou mesmo foram duas coisas. Primeiro, uma pessoa muito importante para mim, que eu vi que ela era extremamente dedicada às coisas que fazia, então isso me inspirou nesse lado. E o outro lado é no lado dos jogos em si. Nos jogos em si, foi um joguinho chamado Vampire Survivors. Pessoal, aquele joguinho é muito divertido. Inclusive, no meu canal ali do Green Glow, eu tenho vários vídeos sobre ele. Então, caso queiram lá dar uma verificada, eu recomendo, porque tem algumas coisas ali que são muito legais mesmo, assim, algumas coisas diferentes, né, que eu faço. Eu vou testando os personagens, também os mapas, então tem um pouco de tudo ali. E, enfim, voltando aqui, vendo ali que o Vampire Survivors foi desenvolvido por uma pessoa, essa pessoa já trabalhava na área dos jogos. Mesmo assim, eu vi que o projeto parecia, tipo, ser simples, ter aquele scope pequeno que muita gente fala que tem que ter no projeto inicial. Eu falei, vou começar a fazer.
Eu comecei a fazer. E agora já está um bom Tá vendo tempo aqui de o desenvolvimento, controle? até o projeto Eu coloquei está começando a ficar bom, esse ainda local não do está ponto pronto para vermelho lançar, mas como em o breve local que sim. ela tem que andar. E aí, agora querendo registrar tudo isso, né, eu vim aqui me deparar com a seguinte questão: e como é que eu vou fazer isso, pessoal? E é por isso que eu tô aqui num vídeo falando um monte de coisa, depois vou ter que fazer uns cortes, e eu vou adicionar gravações que eu tenho do jogo, algumas com áudio, algumas sem áudios. Vai ter uma bagunça, porque sinceramente eu não sei qual que é o nível de qualidade de gravação que eu tenho. Eu tenho algumas coisas gravadas já mais antigas, e claro, esse aqui é o primeiro devlog, então eu não vou simplesmente falar coisas aleatórias, mas eu vou demonstrar ali uma parte que eu peguei e comecei a editar o código e a editar o som para fazer um item específico, que é o bracelete de vento, galera. O bracelete de vento é um item que eu quero que ele seja o quê? Ele seja um item que não dê muito dano, mas ele é para ser aquele controle, sabe? Jogar as criaturas para longe, é para você controlar um pouco a situação. Esse jogo, como Vampire Survivors, você vai evoluindo o level, e nessa evolução de level você pode até evoluir o próprio bracelete ou outras coisas, que são atributos mais comuns do personagem. Mas essa é uma diferença que eu já tenho do Vampire Survivors e alguns outros roguelike, né? Roguelite, enfim. Esse gênero aí que surgiu e é bem popular e particularmente eu gosto muito de jogar, eu tenho alguns desses títulos. Os principais mesmo é o Vampire Survivors, Nomad Survivors e eu tenho também Legend of Wizard, uma coisa assim o nome, que também é bem divertido. E esses outros dois, Nomad Survivors e o Legend of Wizard, eu acabei não fazendo vídeo ainda no Green Glow, mas são dicas boas, né? Tipo, procurar buscar, colocar mais conteúdo ali. Mas enfim, pessoal, já estou aqui falando há 5 minutos e mal falei nada do desenvolvimento dos jogos. Então, o que acontece é que eu fui atrás ali de fazer, né, esse bracelete. Então tem ali toda a parte onde que eu mexo no código, vou testando o som, porque antes tinha um placeholder ali, que é basicamente um fura quando você atacava, se eu não me engano é esse que tava. E eu tenho outros placeholders desse. Inclusive, eu vou deixar também um pouco de partida passando, talvez até já tenha passado antes. Tem vários sonzinhos que eu fiz com a boca mesmo, então fica aquela coisa bem caseira. E eu até pretendo deixar numa versão mais específica, né? Então na versão final teria como habilitar esse tipo de som. E claro, as coisas que eu já fiz mais avançadas, que eu não utilizei esse tipo de som, eu vou criar os sons também para esse tipo de versão. Então o jogo ele é para ser, né, totalmente sério e legal, porque eu quero isso. Eu não quero que seja um jogo, como eu posso falar, galhofa, então é para o jogo ter algum sentido, né? Mas eu também vou deixar essa versão que ela é um pouco mais brincadeira ali, porque é um diferencialzinho, né? Na maioria dos jogos eles ou ficam numa parte muito polida ou numa parte muito inacabada. E esse jogo aqui, eu estou utilizando tecnologia que basicamente eu trabalho no meu dia a dia, então é JavaScript, e eu estou utilizando também algumas coisas que eu não trabalho no dia a dia, mas que eu fui pesquisando, que é o 3JS, para eu poder fazer a parte visual, e eu também estou utilizando o NWJS, que ele converte meu projeto num Chromium, e isso gera um aplicativo que pode funcionar tanto para Windows, quanto Linux, quanto iOS. Porém, para o iOS você tem que ter um Mac. Eu não tenho um Mac. E Android, celular, computadores no geral. Então dá para fazer uma coisa bem legal, né? Para quem também está procurando esse tipo de coisa. Só que eu não sei se eu vou ficar com esse tipo de tecnologia para sempre, porque eu espero também aprender a mexer em engines. Tem a Godot, tem a Unity, que eu já fiz um pouco de curso, tem a Unreal, que são as três principais. Talvez eu utilize uma delas, talvez eu utilize alguma outra que me chame a atenção. E eu quero colocar todas essas mudanças no meu devlog. Então, cada coisinha que eu vou aprendendo e vou mexendo, eu quero ir registrando conforme possível, claro, e vir trazendo para cá. Nesse caso aqui, é o primeiro devlog do Broadrunner Survivors. Mas eu pretendo ter devlog de outros jogos, outros projetos. Então é algo bem interessante. Aí também eu espero conseguir aumentar um pouco minhas habilidades de edição, que atualmente, mesmo já tendo algum tempo ali, o meu outro canal que é o do Green Glow, eu não tenho um nível de edição ainda tão bom para fazer trailers. E justamente eu quero fazer trailers dos meus jogos que sejam bons, que chamem atenção, que o pessoal queira ver. Então isso eu provavelmente também vou colocar aqui nos devlogs, porque
como vocês podem ver agora, é realmente só fazendo ali o projeto do jogo. E pessoal, já está quase dando aqui 10 minutos de gravação, então eu vou me despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem o canal. Isso aqui já vai ficando de registro, porque eu quero fazer o registro, né, de como está indo esse projeto, para ver também a minha própria evolução. Então é isso, vou me despedindo aqui. Shadek Vinícius, ou melhor, Vinícius Shadek. É em português, né, galera? Mas enfim, também conhecido como Vectrus, desligando e até o próximo devlog. Fui!